fazer aqui um esquema aqui para vocês entenderem. Estão me acompanhando aí? Aí. Então, pessoal, seria isso aí, ó, tá? Seria isso aí, ó. Então, eu tenho as duas placas e no meio eu tenho o fluido. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar agora que eu pegasse tipo uma corda e amarrasse essa placa aqui nessa corda. Tá? Eu amarrasse essa placa nessa corda. E eu vou puxar essa placa nessa direção. Aqui, ó. Nessa direção. Eu vou puxar essa corda aí nessa direção. Quando eu vou puxar essa corda, eu vou fazer o que a gente chama de o quê? Força. Certo? Eu vou aplicar uma força. Tá? Então, eu vou aplicar uma força, certo? Eu vou chamar de força F, sobre essa placa. E quando eu puxar com essa força F, essa placa, aplicar essa força F sobre essa placa vai ganhar uma velocidade nessa direção. Então, eu vou ter associado, nesse fenômeno que eu estou explicando para vocês, uma velocidade, V. Então, quando eu aplicar uma força, vai ter uma certa velocidade. O que a gente poderia observar nessas moléculas do fluido que compõem entre uma chapa e outra? Nós vamos observar que essas placas estão imediatamente conectadas nessa placa superior por causa das rugosidades. Preste atenção nessa palavra. O que eu quero dizer com rugosidade? Rugosidade, que normalmente é a letra epsilon. Que agora não sei se vai conseguir escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se tem aqui no alfabeto. Aqui, vamos ver se vai dar certo. Sim, E. Aí, deu certo. Aí, ó. Essa aí, ó. Epsilon. Essa letra aí, tá? Essa letra é a rugosidade, que é epsilon. Essa rugosidade tem a ver com as imperfeições. O que eu quero dizer com as imperfeições? Essa placa aqui, na parte superior, se você observar embaixo, o contato das moléculas com a placa a nível molecular, a nível assim, atômico praticamente, você vai constatar que essa placa, né, ela, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ela é uma superfície completamente irregular. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Enfim, vou melhorar aqui, pessoal. Só um pouquinho. Esse aqui é difícil. Mas o que a gente observa? Essa imagem que eu vou desenhar aqui é como se embaixo da placa. Tá? Embaixo da placa. Então, ela tem ela tem essa imperfeição aqui, ó. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, que tem uma pessoa que chegou aqui em casa, tem que atender. Só um pouquinho. Fala que vem aí. Então, essa superfície, né, ela é totalmente irregular, assim, ó. Pronto, olha, isso aí. Então, o que acontece? Essas imperfeições aqui, ó, uma superfície como essa aqui, ela causa um certo atrito. E é interessante falar isso na forma de fluido. Imagina um fluido sendo arrastado por uma superfície toda irregular, assim, ó. Né? E isso acontece a nível microscópico, muito pequeno, isso acontece. Tá? E aí, o que a gente observa? Que quando o fluido vai ser puxado por essa placa superior, que está em velocidade. Uma coisa importante que eu esqueci de descrever aqui. A velocidade da placa inferior, essa velocidade aqui, ó, ela é igual a zero. Opa! Está no símbolo grego. Deixa eu mudar aqui. Está normal. Aí, ó.
Aí, ó. A velocidade é igual a zero, tá? A velocidade é igual a zero, então aqui a placa está parada. Lá a placa está em movimento. Quando essa placa for arrastada, por causa da rugosidade, das imperfeições dessa parede, as moléculas conectadas a ela vão ser arrastadas. E isso vai criar um perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade eu posso descrever da seguinte maneira. Aqui, ó. Eu vou fazer uma cor aqui diferente para ficar bem evidente. Esse perfil vai ser o seguinte. Eu tenho, aqui seria esse ponto, né? Eu estou analisando. E como é que seria esse perfil? Esse perfil seria assim, ó. Aqui eu tenho... Agora deixa eu fazer uma coisa aqui. É isso. Não. Esse. Aqui eu tenho uma velocidade alta, grande. As moléculas estão sendo puxadas. Aqui eu já tenho uma velocidade um pouco menor. Aqui eu tenho uma velocidade menor ainda, como se fosse uma forma vetorial, tá vendo? E aqui eu tenho uma velocidade menor ainda. E aí vai, até chegar no zero, que é aqui. Então, esse vermelho aqui representa a variação da velocidade à medida que eu fosse analisando. Por quê? Porque quando essa placa for puxada, a rugosidade vai arrastar as partículas do fluido e essas partículas vão se movimentar. Professor, mas a outra placa, por que ela é zero? Porque essa placa está parada e também tem rugosidade. E a rugosidade dessa placa está aderida nessa superfície. Então, também a velocidade dela vai ser zero, certo? E aí ela vai ser aderida. E aí o que vai acontecer? A gente vai medir a distância entre esse ponto, entre uma placa e outra. A distância entre uma placa e outra eu vou chamar de Y. Então, presta atenção. Vou chamar essa distância aqui, ó. Essa distância de Y. Vou botar em preto mesmo. Aqui, ó. Vou deixar essa distância aqui, ó, em Y. Que distância é essa? A distância de uma placa até a outra placa. Essa aqui, ó. A distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui. Aí, ó. Então, deu para entender o que é Y, né? É a distância de uma placa até a outra placa. A distância de uma placa até a outra placa é o Y. Então, eu tenho o Y, eu tenho a velocidade e eu tenho a força. Só está faltando uma coisa, a área da placa. Se eu considerar a área dessa placa conhecida, e essa área da placa eu vou chamar de A, é a área sobre a placa. Tudo bem? Então, pessoal, prestem atenção. Eu vou fazer um gráfico. E nesse gráfico, eu vou analisar algumas coisas bem interessantes. O que você vai analisar nesse gráfico? Vou analisar nesse gráfico o seguinte. Tá? Aqui, ó. Aqui é o eixo Y. E aqui é o eixo X. Vamos lá. O que eu estou analisando no eixo Y? O eixo Y vai ser conhecido como tal. Quem é esse tal? Deixa eu ver se tem um do alfabeto grego aqui. Já que tem um alfabeto grego aqui, eu acho que tem outro. Acho que é o T. Vamos ver se vai trazer. Ah, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Tal. Deixa eu só botar maior para vocês enxergarem. É essa letra aí, ó. Aí. Esse aí, ó. Tal. Esse aí, moçada. Deixa eu colocar aqui. Esse aí, esse tal aí. Ixi, agora ficou grandão aqui também. Esse tal, tá? Ele é igual. Agora, deixa eu escrever aqui, senão vocês vão saber. É o que a gente chama de tensão de cisalhamento. Então, por exemplo, ele é a tensão de cisalhamento. Tá? O que é essa tensão de cisalhamento? Então, é o seguinte, esse tal aí,
tá? Esse tal, a tensão de cisalhamento, ele vai ser igual, tá? Ele vai ser igual, eu tenho que fazer como se fosse um quadro, tá, pessoal, para vocês entenderem aqui. Ele vai ser igual a o quê? A força aplicada, sobre a placa superior, dividido pela área sobre a placa. Agora eu vou ter que fazer aqui, entendi. Área. A área da placa. Isso. Aí. É isso aí, ó. Tá? A tensão de cisalhamento é a força aplicada sobre a área. Tanto que essa unidade, força por área, é a de pressão. Tanto que a unidade mais comum para utilizar para tensão de cisalhamento é justamente a unidade de Pascal, que é o P maiúsculo, A minúsculo. Lembram? É a mesma unidade de pressão, Pascal. Tá? Essa é chamada tensão de cisalhamento. Muito bem. E aqui no eixo X? No eixo X é o que a gente chama de gradiente de corte. Esse gradiente de corte, ele vai ser a velocidade dividido. Vocês estão entendendo aí os elementos? Está dando para acompanhar aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Isso. Então, vamos lá. Ó, esse símbolo aqui, pessoal, deixa eu fazer aqui, que é copiando e colando é mais rápido do que eu tentando fazer várias vezes. Assim não é rápido. Isso aqui, ó, tá? Vai ser igual, escrito para vocês aqui, ó. Depois eu vou salvar isso aqui, eu vou disponível para vocês lá no nosso sala, tá? No Class lá. Aí isso aqui, ó, isso é igual, a gente chama de gradiente de corte. Então, esse é o gradiente de corte e ali é a tensão de cisalhamento. Agora, prestem bem atenção que vocês vão entender perfeitamente. Aqui embaixo, pessoal, é a origem. O que eu quero dizer com a origem? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, no eixo aqui, ó, isso aqui representa 0 de gradiente de corte e isso aqui representa 0 para tensão de cisalhamento. É a origem. Todo mundo entendeu? Então, o que acontece? Olha só. Se eu não aplico força, eu não tenho tensão de cisalhamento. Se eu não tenho tensão de cisalhamento, qual é a gradiente de corte? Qual é a velocidade? 0. Muito bem. Aí eu puxo essa placa com uma força, sei lá, de 500 newton. Isso vai gerar uma tensão de cisalhamento. Perfeito? Beleza. Vamos imaginar que essa tensão de cisalhamento, sei lá, fosse de 50 pascal. Se for de 50 pascal, pessoal, presta atenção, tá? 50 pascal. Então, olha só. Se eu tiver aqui, ó, 0, 0, 50 pascal, vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai estar mais ou menos aqui, ó. 50 pascal. Só que aí, isso vai me proporcionar um gradiente de corte. Uma taxa de deformação. A velocidade dividido pela espessura. Vamos imaginar agora que eu dobrei, preste atenção no meu raciocínio, eu dobrei a força. Se eu dobrar essa força, eu vou automaticamente dobrar a tensão de cisalhamento. E vamos imaginar que se eu dobrasse a tensão de cisalhamento, eu também dobrasse a taxa de deformação. Então ele segue o quê? Proporcional. Se eu dobro um, dobro o outro. Se eu triplicar a força, eu vou observar que vai triplicar também a velocidade. Então, o que eu estou observando? Que existe uma proporcionalidade diretamente uma distribuição proporcional linear entre a tensão de cisalhamento
e o gradiente de corte. Tipo assim, ó, eu tenho... eu vou tentar fazer colorido aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Vou imaginar que aqui, ó, fosse o 50, certo? Se eu tenho 50 aqui, ó, 50 Pascal, para tensão de cisalhamento, então isso quer dizer o quê? Que eu tenho um valor aqui para o gradiente de corte, para a taxa de deformação. Muito bem. Tá, mas se eu dobrar aqui, ó, a tensão de cisalhamento, se eu dobrar a tensão de cisalhamento, você vai observar que a taxa de deformação também vai dobrar. Então, o que eu estou observando, analisando um gráfico como esse? Que existe uma proporcionalidade, e ela se mantém à medida que eu vou aplicando pouca força ou muita força. Ficou claro isso? Pessoal, se existe essa taxa, essa proporção, e esse aqui é uma linha reta, qual é a equação de uma linha reta? Vamos lá. Vamos lembrar qual é a equação de uma linha como essa aqui. Vamos lá. Toda a equação linear, ela é dada por isso aqui, ó. Y, vermelho, não. Vou botar outra corzinha, preto. Y é igual a x mais b. Isso aqui é multiplicado, né? Seria isso aí, concorda comigo? Ó, y é igual a x mais b. Só que, quando eu tenho uma reta, e nesse caso aqui, sempre esse tipo de análise vai sair da origem, então sempre que eu tenho uma reta saindo da origem, o valor de b é igual a zero. Então esse valor de bzinho vai ser igual a zero. Se o valor de b é igual a zero, então essa equação ela se resume ao seguinte: y é igual a vezes x. Correto? Muito bem. Vamos isolar o A. Se eu isolar o A, aí, eu vou chegar à conclusão que o A ele vai ser igual a y sobre x. Vai dar isso aqui, ó. Todo mundo concorda comigo? Ó? Eu só vou tirar daqui, pessoal, porque aqui vai me atrapalhar. Vou botar aqui, ó. É isso, aqui não vai me atrapalhar. Ficou claro isso aqui, ó? Então, é uma equação de uma reta. Nesse caso, sempre sai da origem, então b igual a zero. A equação vai cair para y igual a x mais a vezes x. Então, isolando o a, que é o coeficiente angular dessa reta, é y sobre a. Agora me digam, o que é o y? O que é o y? O que é o y aí na reta? Aí? O que é o y? Tensão de cisalhamento. Exatamente. É esse aqui. É a tensão de cisalhamento. Então, eu vou substituir. E a tensão de cisalhamento. É aqui, ó. É a tensão de cisalhamento. Quem é o x na reta? É o gradiente de corte. Eu substituí. Nossa, eu tenho tensão de cisalhamento. Nossa, deixa eu melhorar isso aqui, que está muito ruim. A tensão de cisalhamento dividido pelo gradiente de corte isso aí, o coeficiente angular de acordo com a equação da reta E o que é isso, professor? Moçada, isso aqui é a viscosidade dinâmica. É o μ. Então vamos lá. Deixa eu inserir aqui. Deixa eu ver se eu consigo para fazer o μ aqui. Símbolo. É o U? Não, não é. É o M? Não. Ah, é o M. Mi. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí, ó. Tirar o sublinhado. É isso aí, ó. É esse aí, pessoal. É esse aí, ó. Tá? Então, esse valor aí, Mi é igual, presta atenção, Mi é igual a... Oh, caramba, tá alfabeto grego. Vou tirar o alfabeto grego aqui.
Vamos lá. Ó. É igual a... Tá? E esse A é igual, o coeficiente angular, que é igual ao quê? A tensão de cisalhamento, vamos lá, vamos repetir aqui, ó. É a tensão de cisalhamento sobre o gradiente de corte. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Olha aqui como ficou. Desse jeito, tá? Esse I aqui é a viscosidade dinâmica. Ah, vou escrever aqui, ó. Esse valor aqui é a viscosidade dinâmica. Essa aqui é a viscosidade dinâmica, tá? Qual é a unidade dessa viscosidade? Então, vamos analisar uma coisa bem interessante, tá? O Mi, aqui, ó, como do jeito que está aqui, deixa eu só selecionar. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui, ó, Ctrl+C, isso. Se eu colocar aqui, ó. Então, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar o seguinte, tá? Eu vou simplesmente, pessoal, substituir a tensão de cisalhamento. Quem é a tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é a mesma coisa que Pascal, correto? PA, porque é a unidade de pressão, né? Força sobre área. É Newton por metro quadrado. Então, eu tenho aqui o Pascal. Então, analogamente, né? Analogamente, vamos imaginar assim, a tensão de cisalhamento seria representada por Pascal no sistema internacional. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Tá, muito bem. Velocidade. Quem seria velocidade? Velocidade seria metros. Ixi. Metros por segundo. A distância seria metro. Então ficaria assim, vamos lá. Eu vou botar direitinho, tá? Pra vocês entenderem. Então ficaria, olha só como é que ficaria a unidade. Eu teria, deixa eu tirar isso aqui. Velocidade, quem seria velocidade? Metros por segundo. Eu teria exatamente isso aqui. Metros por segundo é a velocidade. Mas esse valor está dividindo, a distância, que é metros. Mas metro aqui, nesse caso, ele está dividindo por 1. Dividido por 1. Como está dividindo por 1, divisão de fração, esse multiplica esse e esse multiplica lá. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual... Se fosse no quadro, isso aqui era rapidinho. Aqui está demorando. Mas eu vou chegar lá, pessoal, eu estou terminando já. Isso aqui seria igual. Seria igual ao quê? Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, tá? Eu vou ter que copiar aqui e vai pagar, que é mais fácil. Isso aqui vai ser igual Pascal. E aqui tudo, isso aqui tudo vai ficar 1 sobre segundo. Deu para entender? Ó? Porque metro vai cortar com metro, vai ficar 1 sobre segundo. Aí agora, Pascal está dividido por 1. Divisão de fração. 1 vezes 1, o segundo passar para cima. Então, traduzindo, agora finalmente, isso aqui é igual a Pascal vezes segundo. Ou seja, isso aqui é igual a Newton vezes segundo por metro quadrado. Seria isso aqui também, seria análogo. Tá? Segundo por metro quadrado. Mas o que é Newton? Continuando ainda.
Para chegar numa unidade que é importante aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou continuando aqui, ó. Não tem espaço ali, vou continuar aqui. Que é igual. O que é Newton? Newton é massa vezes aceleração. O que é aceleração? Distância dividido por segundo ao quadrado. Vou botar assim, ó. Seria aqui, quilograma vezes metro barra segundo ao quadrado. Isso aqui, vezes segundo, mas aqui não ficou bom, né? Tipo, eu vou ter que tirar aqui. Vezes segundo dividido por metro quadrado. Seria isso aqui, pessoal. Vou só fazer um negócio aqui que vai ficar melhor. O que é Newton? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Agora sim. É isso aqui, ó. Opa. Onde aqui é ao quadrado, né? Então esse aqui é elevado, assim. Certo? E aí, isso aqui é vezes. Isso vezes segundo por metro quadrado. Aí o metro aqui vai cortar com metro aqui, vai sobrar metro embaixo. O segundo aqui vai cortar com o segundo em cima, vai sobrar segundo. Então isso aqui tudo vai ser igual. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Tudo é igual aqui, igual a isso aqui, ó. Quilograma metro vezes segundo. Olha aí, isso aí. Tá? Vai acontecer isso aí, ó. Vai ficar isso aí, tudo é sinônimo. Quilograma metro segundo é análogo a Newton vezes segundo metro quadrado, que é análogo a Pascal vezes segundo. Isso aqui tudo é viscosidade dinâmica, é o μ. E essa inclinação dessa reta aqui, ó, a inclinação dessa coisa aqui, é justamente a viscosidade, o μ. Todo mundo entendeu, pessoal? Aí o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte. Se eu transformar essa unidade no sistema CGS, o sistema CGS. O sistema CGS, se eu transformar isso aqui seria análogo ao quê? Isso aqui seria análogo, é a mesma coisa que fazer. O equivalente no sistema CGS. CGS. Seria análogo a fazer isso aqui, ó. Quilograma seria grama. Entendeu? É grama. Aí seria dividido grama por, aí seria centímetro vezes segundo. Então, preste atenção, o quilograma no sistema CGS seria equivalente a gramas, centímetro, segundo. Isso aqui, essa unidade, ela é conhecida como poase. Se eu pegar um poase, preste atenção, se eu pegar um poase, poase, é maiúsculo porque é o nome do cara. Se eu pegar um poase e dividir por 100, se eu pegar um poase e dividir por 100, eu vou ter um C minúsculo, P maiúsculo, um CP, porque ele é conhecido como centipoase. Deu para pegar aí, moçada? O famoso centipoase da unidade de viscosidade vem daí. Tá? 1 grama centímetro segundo é um poase. Se eu pegar um poase e dividir por 100, eu tenho um centipoase. Essa aqui é a definição da viscosidade dinâmica. Agora, olha que
Definir para vocês o que é a viscosidade. Todo mundo tem noção do que é a viscosidade, inclusive viscosidade é uma propriedade que altera principalmente massa, né? Por exemplo, concreto é alterado pela viscosidade, a água tratada, esgoto, tudo isso aí é modificado pela viscosidade. Agora, olha que interessante. O que acontece quando eu esquento, aqueço? Se eu pegar o óleo de carro, ele tem uma viscosidade, mas o que acontece quando eu pego óleo quente? A viscosidade aumenta ou diminui? O que vocês acham? Alguém pode responder? Isso. Se eu aqueço, se eu pego o óleo quente, isso diminui a viscosidade. E se eu resfriar ele, ou seja, se eu baixar a temperatura, ele vai aumentar a viscosidade. Presta atenção. Se eu aquecer o fluido aqui, as moléculas vão se agitar mais rapidamente. Então, a taxa de deformação modifica. O que eu quero dizer com isso? Quando eu aplicar, olha que interessante, quando eu aplicar a mesma tensão de cisalhamento, por exemplo, de 50 Pascal, antes eu tinha essa deformação, correto? Aqui, ó, correto? A deformação aqui, ó. Só que agora, pelo fato de eu ter modificado a temperatura, eu ter aquecido esse fluido, agora, quando eu aplicar a mesma tensão de cisalhamento, ele não vai deformar só aqui, ele vai deformar aqui, ó. Ele vai deformar mais. Deu para entender? E se eu continuar fazendo essa proporção, o que eu vou concluir? Eu vou concluir exatamente o seguinte, pessoal, que se o fluido tiver uma temperatura mais alta, a taxa de deformação vai ser descaracterizada por esse gráfico aqui, ó. Ó, esse gráfico aqui. O que acontece com esse gráfico aqui? Agora vocês vão entender. Olha aqui. Se eu pegar essa linha aqui, ó, e se eu fizer uma linha aqui, ó, quem deles aqui, ó, tem a maior, né? Quem deles aqui, ó, tem a maior ângulo? E qual deles tem o menor ângulo? Maior é o de cima, não? Exatamente. Exatamente. O ângulo maior é o de cima, por isso que esse ângulo é a viscosidade. Ó, o ângulo é a viscosidade. Então, o que acontece? Esse aqui vai ter uma viscosidade mais elevada do que esse aqui. Se eu chamasse esse aqui de... Ó, só para você ter noção, se eu fizesse assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui que aí vai ficar bem claro. Ctrl+V. Eu vou chamar... Tá, Ctrl+V também. Os dois aqui. Esse aqui vai ser o 1. O 1. E esse aqui vai ser o 2. Assim, ó. Se eu chamar esse aqui, ó, da viscosidade do fluido na situação 1, esse outro aqui vai ser a viscosidade do fluido na situação 2. Se eu comparar os dois, o Mi1 aqui é maior do que o Mi2. Entenderam o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, o que vai acontecer com o fluido? Ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou aumentando a temperatura e o fluido vai fazendo isso aqui, ó. Por isso que a viscosidade vai diminuindo. Por esse motivo, pessoal, que massa asfáltica, por exemplo, quando vai fazer asfalto, ele tem que ser aquecido. A manta asfáltica ali, ó, tem que estar super quente. Por quê? Porque com alta temperatura, a viscosidade cai. E com a viscosidade caindo, baixa, a taxa de deformação é muito alta. Por isso que dá para botar e espalhar sobre a superfície. Dá para passar uma máquina, dá para espalhar. Porque se a viscosidade for alta e estiver frio, você pode passar a máquina que ele não espalha. Ele não... E aí fica tudo irregular. Entenderam o raciocínio? Muito bem. Isso que explica a viscosidade, a variação de temperatura com a viscosidade. Esse tipo de fluido aqui, moçada, é conhecido como fluido newtoniano. Deu para entender? Esse aqui é conhecido como fluido newtoniano. Eu vou falar mais a respeito desse fluido newtoniano na próxima aula e falar também de fluidos não newtonianos, que também existem outros tipos de fluidos que têm características diferentes.
inclusive que é formado pelas tintas, polímeros, uma série de substâncias que são utilizadas, materiais, que têm características diferentes de um fluido newtoniano. Tá? Só para a gente encerrar, o fluido newtoniano principal é a água. A água é um fluido newtoniano. Se eu fizer a análise da viscosidade com a água, vai dar exatamente esse comportamento. Okay? Pessoal, deu para entender? Ficou claro? Sim, claro, professor. Beleza. Eu vou dar uma melhoradinha aqui no desenho, aqui, pessoal, e vou deixar disponível lá na sala do Google Class, para vocês terem um esquema aqui. Na próxima aula eu vou explicar mais detalhes e a gente vai fazer exercícios, tá? Isso aqui é a parte introdutória da reologia, para explicar a viscosidade dinâmica e cinemática, para a gente entrar na questão da rugosidade, perda de carga, e aí retomar a equação de Bernoulli para fluidos para fluidos ideais, e não só reais. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Hoje eu vou encerrar por aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Agora que eu lembrei que eu esqueci de gravar a aula. Eu ter gravado a aula, já era. Oi, pode falar. Pode falar. Pode colocar. Pode colocar sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Nossa, Carolina chegou agora? Carolina, você caiu ou chegou agora? Não, ela caiu. Ela voltou. Pessoal, mais alguma pergunta?